Galera, boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live de hoje. Hoje entrei 3 minutinhos atrasados aí. Muitas emoções no dia. Galera, boa noite para todo mundo que tem acompanhado. Tô aqui com marca de máscara ainda, ó, de tanto que eu tô usando máscara. Tô no Rio de Janeiro, visitando minha terra, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Galera, hoje eu queria comentar alguma coisa que, cara, a gente tá bem feliz aí, a gente tem trabalhado muito, cara, galera, o time inteiro, e hoje a gente saiu lá na Forbes como uma das empresas que surgiram na pandemia. Cara, deixa a gente muito orgulhoso um pouco do reconhecimento pelo que a gente quer fazer, que é, cara, impactar o mercado de vendas, trazer oportunidade para mudar a vida das pessoas através de algo que a gente acredita tanto, que mudou minha vida, que é vendas. Né? Então, tô bem feliz aí. Obrigado pelo apoio de todo mundo que tem falado, curtido. E vamos que vamos. Né? Bom, hoje a gente faz, como a gente tem dito sempre, toda quinta-feira é live de empresas. Né? A gente chama as empresas para falar sobre uma empresa, um lançamento. Inclusive já está aqui, já vou logo chamar. Olá! Tudo Oi, bem? Fábio, tudo bom? Prazer falar com você. Obrigado aí por criar um tempinho pra gente. Eu que te agradeço pelo convite. Obrigada, viu? Imagina, imagina. Bom, já aproveitando que você entrou aqui, eu vou explicar um pouquinho qual é o Claro. objetivo dessas lives, o que a gente tem feito, né? Uhum. Porque você sabe que a gente tem dois modelos assim de trabalho, né? Tem pessoas que procuram ali a Sales Farm, a gente tem dado um apoio, e um modelo mais self-service ali pela plataforma, onde não necessariamente você contratou a gente para fazer uma consultoria, né? Mas você Exato. acessa a plataforma e tal. E aí a gente tem pego esses empresários para apresentar e promover, e a gente trazer algumas dicas aqui online, ouvir um pouco a tua história. Obrigado demais, tá, viu? Pela Eu que sua... agradeço. Eu achei fantástica a ideia da Sales Farm. Logo que eu vi, já faz acho que uns 2, 3 meses. Então, foi quando a gente entrou em contato, uns 2, 3, 4 meses atrás, nem me lembro quando foi, mas a gente entrou em contato porque a gente achou a plataforma super interessante. Acho que até é legal você explicar um pouquinho como é que funciona a plataforma, que acho que tem gente convidada aqui, pelo menos os meus convidados não sabem. Legal. Quem é convidado teu aí, pessoal, seja bem-vindo aí. Eu vi a Boa noite para você. Yara, a Júlia, a Yara, Júlia. Isabel. Legal, pessoal, sejam bem-vindos aí. Galera, vamos aproveitar e fazer uma coisa aí. Todo mundo que está aí online com a gente faz essas lives para que ela fique gravada aqui, a gente pode assistir, mas é muito legal ter gente participando aqui, interagindo com a gente. Então vamos fazer uma coisa, Silvia. Faz aí também. Clica nesse aviãozinho aqui. Vamos convidar umas 10 pessoas aí para vir para essa live aqui. Pode ser? Tem um Claro. aviãozinho aí, clica nele aí e vamos mandar para essa galera vir para cá para ouvir a história da Silvia, da empresa, e a gente vai explicar isso tudo para a galera. Galera, feliz demais hoje. Boas notícias, Sami na área, Marrom na área, pessoal que acompanha a gente sempre, Marcão, nosso sócio. Eu já convidei aqui meus 10. Eu também, E aí a gente coloca mais gente aqui para ouvir tua história, Silvia. com certeza. Ó, já entrou, ó, gente. Oh, que bom. Tá vendo como é que funciona? Motinha. Gustavo Mota, meu mentor, meu sócio, meu amigo. Tamo junto. Marcelão, tamo aí. Bom, Silvia, você falou para eu explicar, mas antes de eu explicar aqui, eu vou explicar para a galera um pouco, seu público que veio, mas eu queria primeiro que você, por gentileza, aí, se apresentasse, falasse de você, falasse um Claro, pouquinho da sua empresa, explicasse o que vocês fazem, só para a gente situar um pouco aqui nesse papo. com certeza. Bom, meu nome é Silvia Freitas, eu sou CEO da Elo Plural Educação Corporativa. E o que que a gente faz? A gente trabalha, a gente oferece treinamento, educação corporativa, treinamento, workshop, palestra, com foco em soft skills. Né? O que que são esses soft skills? Que, né, acho que é legal a gente explicar, porque sempre fica a dúvida, tipo, o que será exatamente isso? Então, são as habilidades sociais, emocionais, que permitem que as pessoas interajam
entre si, entre pessoas, de maneira mais eficaz e harmoniosa, porque a gente vê que interagir entre pessoas causa fricções muitas vezes, e o que a gente quer é trabalhar com isso da melhor maneira possível, tá? Ok. Como exemplo disso, né, por exemplo, a inteligência emocional, resiliência, comunicação, são alguns exemplos de quais são essas soft skills que a gente pode trabalhar, tá? Quais formatos que a gente entrega, então, né? A gente trabalha com workshops, seminários, palestras e Sim. treinamentos que são programas um pouco mais longos. Ok. E sempre nos pilares de comunicação, cultura e liderança, ou seja, a gente vai trabalhar as habilidades emocionais e sociais dentro desses 3 pilares. Então, tudo que não é técnico, tudo que é interação pessoal é onde a gente vai atuar. Vocês têm alguns produtos, workshops, treinamentos em company, pelo que eu entendi, né? Também faz em company, como funciona? Então, a gente tem vários públicos-alvos, digamos assim, né? A gente faz, primeiramente, a gente tem as empresas que nos contratam para fazer workshops diretamente com a equipe e o time deles. Ok. A gente tem também os programas abertos, que a gente oferece online, né? Dada a pandemia, a gente está oferecendo via Zoom. Ok. Além disso, a gente tem o Executive Coach, que a gente chama, que são os programas individuais, onde a gente pode ter tanto a empresa contratando a gente para trabalhar um executivo, um CEO que queira trabalhar uma apresentação específica, porque a gente muitas vezes trabalha em inglês o programa. Então, acontece que muitos dos executivos, eles sabem fazer a apresentação, mas na hora que tem que fazer a apresentação em inglês, aí a coisa fica mais difícil. Então Eu a gente entendo vai... muito bem isso. Ah, que bom. Então, olha só, você pode já conversar com a gente. A gente vai trabalhar essa apresentação, não só o conteúdo com você, o formato, mas de praticar mesmo, não só o conteúdo que você vai falar, mas também o inglês, né? Porque Ok. muitas vezes a dificuldade, você sabe falar inglês, você sabe fazer a apresentação, mas a hora que junta os dois é que fica mais difícil. Cara, que interessante. Então, assim, é mega específico na dificuldade que o executivo ou a empresa, enfim, vai ter. E me diz uma coisa assim, até aproveitando para situar o pessoal que está aqui para a gente assim Claro. entender, né? Às vezes eu tenho a impressão, e grande parte, Silvia, do que a gente tem tentado fazer aqui na Seus Fábio, e tá fazendo aos poucos com as empresas que estão lá no mercado, porque eu não sei se tem empresas aqui também, como você, que se cadastraram lá e de repente tinha uma expectativa da gente fazer algo, como ia ser essa interação, esse próximo passo, e muita gente que se cadastrou, acaba que o produto ficou lá, está cadastrado, mas não necessariamente está se movimentando ali dentro do mercado. Então, deixa eu só pegar esse gancho para explicar, mas um ponto interessante essas lives que a gente está fazendo agora é exatamente para a gente tornar conhecida a empresa que está ali no mercado. Então, é um primeiro passo para a gente promover e entender os empreendedores, as ideias e começar a gerar interesse, tanto no próprio mercado, mas como nos vendedores afiliados a Seus Farm. A gente tem hoje uma comunidade gigante já de pessoas que podem se interessar, inclusive em quererem se afiliar ao seu produto para representar e vender e conhecer mais o seu negócio. Então, acho que esse é um primeiro passo, explicando já um pouco para o pessoal, mas o que me vem te ouvindo falar sobre o que vocês fazem é que, assim, existem tantos produtos, assim, o teu caso é um serviço, né? Mas eu estou generalizando assim, tantas entregas fantásticas e a gente às vezes acaba não sabendo, né? Que entra tanto detalhe que às vezes é difícil em 2 linhas falar tudo que a gente faz, né? Porque você tem a parte da empresa, você tem a parte da pessoa contratando direto, né? Você tem a parte de grupos, você tem a parte individual, você tem a parte em português, você tem a parte em inglês, então você tem várias opções mesmo.
Então, fala um pouco para a galera entender, mas claro, qual é o teu público-alvo ideal, assim? Se eu tivesse que te perguntar Público-alvo quem é que vai ideal assistir... são Exato. os profissionais e as empresas. Na verdade, quando a gente fala profissional, é justamente porque você está ligado a alguma empresa normalmente, tá? Claro. Que precisam desenvolver os soft skills, as habilidades interpessoais, tá? Ok. Ok, você já explicou um pouquinho o que é o soft skill. Então, cara, quem tem interesse em desenvolver soft skills no seu time, pode chamar vocês, né? Sim. Animal. E falando sobre isso um pouquinho, eu queria até a tua opinião. Tem gente aqui fazendo já pergunta qual é o carro-chefe, quem é que paga a conta, se é o profissional, se é a empresa. Já já você responde aí para a galera. Mas eu queria só levantar uma até reflexão assim. A gente tem muita gente de venda aqui, óbvio, porque Salesforce é uma empresa de venda. E Uhum. eu defendo muito, Silvia, e queria te ouvir nisso. Fiquei mega curioso agora. Eu tenho uma lista de 20 soft skills Uhum. que eu, ao longo do tempo, fui entendendo que é desejável que profissionais de Uhum. vendas possuam. E Sim. aí, quando eu dou mentoria e a gente ensina as empresas clientes Salesforce, eu costumo dizer assim, olha só, elege 7 dessas que você vai, para contratar os profissionais para a sua empresa, você vai buscar pelo menos 7 soft skills que o profissional tem que ter. Mas Uhum. é muito importante que você realmente contrate soft skill e Sim. desenvolva isso ao longo do tempo. Faz sentido? Não faz? E, na sua opinião, que soft skills são interessantes para vendedor? Não, faz todo sentido. Inclusive, a gente fala que as empresas contratam pelo hard skills e demitem pelos soft skills, porque Total. né, você é contratado pela sua habilidade técnica, mas você não encaixa na sua. Você não traz as habilidades interpessoais necessárias para aplicar ao seu conhecimento e interagir com pessoas. Então, por exemplo, no caso de vendedor, empatia, resiliência, né, Total. são Tá na minha lista. adaptabilidade, Tá na minha lista também. flexibilidade, enfim, tem milhões de coisas. Teamwork, né? Ser um good listener, ou seja, acho que isso é top, é, top star ali, né? Tipo, tem que ter uma estrelinha é ser um bom ouvidor, ter uma escuta ativa, né? Sim. Se você não escuta o seu cliente, você não vai fazer nada. Então, assim, para ser um bom vendedor, você tem que escutar com carinho. A gente trabalha com comunicação, por exemplo, para você se comunicar melhor, comunicação não violenta, comunicação eficaz, comunicação assertiva, por exemplo. Uhum. Então, tem muitos tópicos que, assim, para vendedor, acho que todos cabem, na verdade, mas Uhum. cabe para todo mundo, não é só para vendedor, né? Legal, legal. Respondendo a pergunta aqui que o Mota fez aqui pra gente, o carro-chefe, o que você mais faz assim, de tudo que você faz de serviços, o que é mais procurado, o que tem mais saída? Então, Como é que funciona? ultimamente a gente tem visto muito a parte de comunicação, competências de comunicação, comunicação assertiva, mas resiliência também é um dos top 5, digamos assim. Gestão de tempo também é bastante procurado, para falar um outro. Legal. E geralmente quem paga é o profissional ou a empresa, Silvia? Então, depende do programa que a gente faça. A gente iniciou a empresa com a empresa pagando, né? Ou Aham. seja, ela plural começou B2B direto. Mas a gente viu que existe uma demanda do profissional querer desenvolver os seus soft skills para sua própria carreira, né? Não adianta ficar esperando a empresa dar aquilo que ele precisa para desenvolver e até para buscar novas oportunidades. Então, a gente flexibilizou isso e a gente criou o Executive Coach, que é essa parte individual que ou a empresa pode pagar ou a pessoa pode pagar direto. Legal, legal. Tá? Legal. Galera, deu uma parada aí nos coraçõezinhos. Eu quero, Silvio, o seguinte. Como eu falei aqui no início, o objetivo dessas lives é promover, é ajudar as empresas como as suas que estão lá no mercado
a girarem, a fazerem, cara, a sua empresa tracionar mais ainda. A gente tem dois modelos de serviço. Um serviço é o full service, então já explicando um pouquinho como você pediu aí, para quem está aí te acompanhando. Nesse modelo full service, que a gente chama, a gente entrega o seguinte: a pessoa contrata a gente e a gente vai estruturar a tua operação de vendas. Então tem toda a parte de implementação, toda a parte de gestão e a terceirização do time de vendas, que a gente monta isso do início ao fim. E aí a gente monta de acordo com a necessidade. Pode ser somente a área de pré-vendas, pode ser a área de pré-vendas e a área de vendas, propriamente dito, depende da necessidade da empresa. Então isso é uma coisa. E o modelo self-service é a plataforma Salesforce que a gente desenvolveu para que as empresas se cadastrem e possam utilizar toda a plataforma para botar vendedores para venderem seus produtos e gerar receita compartilhada e gerar venda. Então, a ideia desse espaço aqui é ajudar vocês, Silva. Empresas como a sua, que, cara, querem crescer, querem vender mais, né, assim. Então, nessa linha, eu queria saber o seguinte: a gente vai fazer aqui uma espécie de uma mentoria online, viu, Silvia? Tá. Né? Eu acho que todo mundo que empreende tem desafio, então tenho certeza que você deve ter desafios aí. O que eu queria? Primeiro é o seguinte: a galera que está aí, bombando aí nos coraçãozinhos e tal, a gente vai fazer uma mentoria online aqui. Eu quero saber de você quais são os desafios que você tem. Não se reprima, Silva, pode falar. Claro. Vamos tocar a vida aqui. E o que, cara, eu puder te ajudar em relação a direcionamento aí, principalmente o que tem a ver com tração, crescimento, com vendas e tal, a gente vai fazer aqui ao vivo e a cores. Legal, ótimo. Topa, vamos que vamos? Vamos embora. Então eu acho que o grande desafio aqui é chegar no cliente que compra, né? Porque muitas vezes a gente consegue falar no RH, por exemplo, eu vi alguém falando de contato de RHs e não sei o quê. Então, muitas vezes a gente entra em contato, mas não é a pessoa certa ou não é o decisor. Então, é achar o decisor, quem vai pagar a conta, que nem você perguntou quem paga. Na empresa, geralmente é o isso decisor, é mais difícil. É o decisor, isso. E muitas vezes o que a gente tem sentido é que e-mail não funciona mais, né? Ligação também não funciona mais. Então você liga, eu não posso falar, você manda e-mail, a pessoa tem uma avalanche de e-mails que não consegue. Então, assim, a gente realmente está buscando a maneira mais... alguém perguntou qual é a melhor abordagem. A melhor abordagem a gente tem visto que são lives, webinars ou até mesmo, quando podia ou quando puder, de novo, eventos. Tá? Essa é a melhor abordagem, porque é quando a gente tem o cliente na frente e que a gente tem a opção de explicar um pouco melhor ou até dar uma degustação do produto. O evento, então, sempre funcionou para vocês? O evento é o que mais funciona. Eventos pequenos, não eventos de 1.000 pessoas, né? Tipo, evento de 30, 50 pessoas é o que mais funciona mesmo. Então, só para eu entender bem, a tua principal dor hoje, pelo menos a que você trouxe aqui agora, é conseguir acessar os teus clientes, é conseguir conectar, é conseguir esse primeiro passo da venda, que é chegar até as pessoas que você precisa para que elas contratem o teu serviço. Seria isso? O que acontece muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma lista de 1.000 nomes, só que desses 1.000 nomes eu não consigo a venda final, entendeu? Tá, mas como é que está o teu processo em si? Você tem um processo para isso? Como que está a tua estrutura de venda? Você tem essa lista, quem aborda essa lista? De onde veio essa lista? Como funciona? Explica um pouquinho para mim. Essa lista veio de um Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, ou seja, são leads quentes, porque, na verdade, são pessoas da área de treinamento e desenvolvimento das empresas. Aí você conseguiu essa lista fria? Essa lista, algumas pessoas chegaram a visitar a Elo Plural no Congresso, que a gente tinha stand, tá? Então, a gente tinha stand, a gente conversou, a gente conheceu essas pessoas e elas
mostraram interesse. Então, foram as primeiras pessoas que a gente contactou. Tá. Ou aí você tem o ciclo da compra também, né? Assim, normalmente as pessoas compram em outubro, setembro, é a compra de RH para treinamento para o próximo ciclo. Tá, mas vamos lá, olha só. Vamos voltar na geração de demanda sua. Né? Tá. Você falou que você tem uma lista de aproximadamente 1.000 contatos, é isso? Isso. É isso? Mas eu imagino que não foram os 1.000 contatos que falaram com você. Você tem uma Não. lista que tem gente que nunca falou com você também. Né? Exato. Tá. E como é que você está trabalhando na prática essa lista? Você tem A gente pessoas. liga, Uhum. tem pessoas que ligam, mandam um e-mail se apresentando, falando da Elo, o princípio e o intuito dessas pessoas entrando em contato é sempre marcar uma reunião. Né? Tá. A venda aí é a reunião e não o curso Tá. ainda. E você tem gente focado fazendo só isso? Tem. Tá. Em cima dessa lista? Isso. Ok. E aí, assim, essa lista, como que tá a conversão dela? Ou seja, você... Porque imagina o seguinte, quando foi esse evento que você conseguiu essa lista? A gente participou em 2018 e 2019. Então foi em novembro de 2019. Tá, beleza. Eu estou dizendo pelo seguinte, né? tá, Silvia, deixa eu te falar uma coisa. Muitas empresas falham e, cara, eu costumo dizer muito que não tem bala de prata em vendas e, na minha opinião, na verdade, não tem bala de prata para quase nada, né? Assim, tudo tem um processo, tudo tem uma relação, né? Tem um porquê. E a maioria das pessoas falham, eu acho que é no básico, assim, né? A gente divide a venda em 3 grandes blocos que eu acho que são principais para a gente resolver. O primeiro deles é a geração de demanda. Você ter uma lista não significa que você gere demanda. Quando eu tenho uma lista fria, geralmente ela é uma lista que é outbound para mim. Se eu quero vender em escala o meu negócio, eu preciso, se eu só tenho uma lista fria, às vezes uma lista fria pode ser pior do que pegar um contato no Google e falar e chegar até essa pessoa pesquisando o site dela, pesquisando ela na internet. E tem N ferramentas que te ajudam com isso. Mas minimamente, se eu fizer um trabalho de prospecção, mirar uma empresa que eu acredito que seja o perfil. Então tem um trabalho também aí antes, Silvia, de você definir teu ICP. O ICP é o perfil de cliente ideal. Ou seja, quem é o nicho que realmente eu quero atacar com mais força. Então, feito isso, eu vou definir como eu vou gerar demanda, como eu vou acessar esse lead. Se eu vou usar uma estratégia de inbound, é curioso que você falou sobre evento, saiu uma pesquisa recentemente feita pelo Thomas Tungo, que é um grande investidor, e ele tem, cara, um blog com N pesquisas que falam sobre vendas e tal, e ele trouxe um dado interessante para que muita gente, eu acho que não sabe disso, mas assim, os 2 principais canais de vendas são indicação e depois é o outbound. O outbound é a venda fria, é o que você está fazendo. Você hoje, pelo que eu entendi, não tem uma estratégia de atração de lead, né? Que é o inbound. Você está prospectando de forma fria. E isso é um processo de outbound que a gente chama. Ou seja, para fazer prospecção fria, eu tenho que ter CRM, eu tenho que ter fluxo de cadência. CRM é um sistema que vai me ajudar a controlar isso. Fluxo de cadência é um mínimo de interações que eu preciso com cada lead, seja por e-mail, por WhatsApp. Então você falou que, por exemplo, está tendo dificuldade com e-mail, né? A gente trabalha com MailChimp já, tá? Só para você entender. Legal. Que a gente... Mas o MailChimp, ele te ajuda a fazer e-mail marketing, né? Que é uma ferramenta apenas. Não significa que você atrai lead por isso. Não. Então, assim, você, falando de prospecção fria, precisa estruturar sua cadência múltipla, ou seja, não usar só e-mail. Você pode fazer cadência por WhatsApp, por LinkedIn. E outra coisa, a ligação, ela converte sim, mas não é uma ligação. Tem uma pesquisa que fala que para outbound eu tenho que ter no mínimo 8 interações com cada lead para conseguir uma conexão. E essas interações são alternadas, né, de preferência. Então, assim, isso falando só de outbound. Mas olha só que interessante que, no teu caso, eu acho que é uma validação. O terceiro canal que mais vende hoje é o de eventos. Evento vem na frente de ações de marketing, né? Então, uma dica também de coisa que você pode fazer, já que o evento sempre funcionou muito,
faça evento online, né? Uhum. Mostra a cara em relação a lives, etc. Falando mais do seu serviço que a gente está fazendo aqui, eu não sei se você já faz, né, e tal. Sim, a gente faz. Durante a pandemia, a gente começou a fazer webinars e lives Legal. quase que semanalmente. A gente fazia webinar live, webinar live. Então, quase que semanalmente, que de repente não é muito legal, porque tem uma coisa, eu vou dar um exemplo para você. Eu estou fazendo essa live com você hoje do meu consultório dentário aqui. Eu estou na Dentcare, o doutor Luiz Fernando está até aqui, ó. Cara, eu não confiei em ninguém para fazer esse troço, só nos caras que são muito bons. Mas assim, eu tenho uma coisa sobre essas questões de marketing que é consistência. Né? Tá. Não adianta fazer uma vez e não fazer mais. Se você decidiu fazer live e você quer fazer e gerar uma audiência e tal, tem que ser semanal. Tem que ser, ou seja, não é que tem que ser semanal. Mas se for semanal, tem que ter consistência. Né? Tá. Então, independente do canal que você vai usar para fazer essa atração, tem que ter uma consistência. O resultado não vai vir da noite para o dia. Né? Mas, assim, seguindo para você o que eu penso em relação a como você pode estruturar. Primeira coisa é essa geração de demanda. Né? Ou eu vou gerar demanda com marketing, ou eu vou gerar demanda outbound, como você está meio que fazendo com essa lista. Mas o canal que eu escolher, eu tenho que fazer isso bem feito e focado. Então, uma lista não resolve a tua vida. Mas se você define um ICP, se você pesquisa o que você precisa dessa empresa para fazer uma abordagem que faça sentido e define um fluxo de cadência com no mínimo 8 interações, alternando, criando para o teu time que faz isso. Por exemplo, qual é o discurso que você vai usar para abordar esse cliente? Não é fazer de qualquer maneira. Tem ciência para isso. Provavelmente você vai aumentar a tua chance de, pelo menos dessa primeira etapa, ela ser vencida. Né? Ou seja, você acessar os leads. E tem um detalhe. Tem que ter uma coisa que eu falo muito, e aí muita operação não tem isso, Silvia. Tem que ter uma quantidade de esforço mínimo. Ou seja, não adianta você botar uma pessoa lá para ligar a quantidade de vezes que ela acha que tem que ligar. Você precisa achar o seguinte: qual é o mínimo de esforço que uma pessoa precisa fazer para conseguir um resultado que eu julgo que é satisfatório. Então, por exemplo, quantas reuniões você acha que seria bom essa pessoa que faz isso para você agendar por dia? Se ela fizesse um por dia, eu já estava felicíssima. Um por dia, você está muito boazinha. Vamos subir isso aí. Um por dia, nada. Ou no mínimo 3 por dia, Silvia. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque, Silvia, quando eu agendo, geralmente tem a taxa de pessoas que não comparecem. Verdade, Então, quem tem um não tem nada. Faz sentido? Sim, mas um por dia quer dizer que vão ser 30 por mês, né? Sendo otimista, 15 por mês. Porque 15 não vão comparecer. Sim. E sem contar o seguinte, se você só fala com 15 pessoas em um mês, quantas você acha que você vai fechar? Talvez nenhum. Você nem conhece essa taxa de fechamento ainda, entendeu? Então, assim, para que o processo funcione, você tem que pensar não em quantas vendas você vai fazer no final. Você tem que pensar em tudo isso. Então, imagina o seguinte, vamos voltar a fita aqui. Quantas vendas você gostaria de fazer por mês? Essa é boa. 50. Não, eu não sei quantas você está fazendo, mas deve estar um pouquinho longe disso, Silvia, né? Tá. Tá longe disso, tá. Então vamos ser mais modestos, assim, um objetivo mais factível para agora. Quantas vendas você, analisando o teu custo como empresa e tal, qual é o mínimo de vendas que você deveria estar fazendo hoje? Tá, é que depende muito. Uma empresa pode comprar 5 a 10 programas. Então vamos falar 5 Pensa no programas. ticket médio. Pensa no ticket médio. 5. 5 programas. Beleza, 5 programas. Legal. Vamos estruturar a tua operação comigo agora. Para vender 5 programas, eu não sei a tua taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Com quantas pessoas você fala e depois que você fala com elas, com quantas você fecha. Sim. Né? Normalmente, essa taxa mínima vai variar ali em 20%. Você tem ideia disso? Por exemplo, se você fala com 10 pessoas, 2 você fecha. O teu número é mais ou menos esse ou não? É mais baixo.
É mais baixo que isso. É, Então vamos de colocar 10%. 10%. Tipo, Uhum. se você falar com 10 pessoas, uma você fecha. Uhum. É mais factível esse número? Sim, sim. Então, beleza. Então vamos lá. Se você quer fechar 5 clientes, você tem que apresentar para quantos clientes? 50. 50. Beleza. Vamos considerar que que a tua taxa de aparição, o que é isso, Silvia? Se eu agendo com 50 clientes, o que vai acontecer? Metade dos clientes não comparecem. Uhum. A gente já conta com uma taxa de aparição de 50%. Pode ser que no teu caso seja um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Mas vamos contar com uma média que é 50%. Uhum. Então, quantos clientes você precisa agendar por mês para falar com 100. 50? 100. 100. Boa. Se você tiver uma pessoa fazendo um agendamento por dia, Não vai rolar. você vai precisar de, no mínimo, 3, 4 pessoas agendando para gerar 50 reuniões. Uhum. Não é isso? Porque cada um vai agendar 30 Sim. no mês inteiro. Então, 3 pessoas, 90, bota mais uma aí de quebra. Então, você teria que ter 4 pré-vendedores agendando reunião, uma por dia, para você fazer 50 apresentações. Uhum. Isso está certo? Está errado? Depende do se o teu ticket paga essa conta. Uhum. Se fechar 5 clientes por mês, vai permitir você pagar todo mundo, sobrar dinheiro e tá tudo certo? Ótimo. Bota 4 pessoas amanhã, agendando uma por dia. Faz sentido? Claro. Então, assim, para estruturar a operação de vendas, normalmente, esse é o básico que muita gente não faz, Silvia. Uhum. Esse raciocínio, né? Então, Claro. teu objetivo não é fazer 5 vendas. Teu objetivo é conseguir agendar 100 reuniões, apresentar para 50 clientes, e aí você vai fazer 5 vendas. Uhum. Né? Então, agora, pensando em como fazer o teu time, eu acho uma reunião pouco. Acho que, idealmente, 3, 4 reuniões por dia é um número ok. Mas para eu conseguir fazer isso, você tem que gerar demanda para esses pré-vendedores. Uhum. E aí a gente voltou de trás para frente, faz mais sentido, né? Claro. Ou seja, para ele conseguir agendar, que seja 30, com quantos leads ele tem que falar? Provavelmente com muitos, né? Então, você tem que gerar essa demanda para ele. E como gerar essa demanda é uma outra aula, mas assim, você pode gerar fazendo inbound, campanha de marketing e tal. Provavelmente suas lives não vão gerar os leads suficientes para esse número que você quer. Claro. Então você vai precisar de inteligência para gerar lista. Né? Uhum. Os e-mails marketing que você manda são interessantes para aquecer o lead, mas eles não resolvem 100%. Então, resolver cada etapa dessa, entender que a venda é um processo e que você tem cada etapa dessa para resolver. Quando você resolver cada uma dessas etapas, você vai ter uma máquina de vendas previsível, que é o que a gente fala. Ou seja, você vai estar gerando lead suficiente, agendando reunião o suficiente, apresentando para clientes o suficiente e fechando o suficiente que você precisa. Com certeza. E aí, fala para mim, o que você acha? Faz sentido ou não faz? Não, faz super sentido. A gente só precisa fazer com que as pessoas consigam marcar 3 por dia, né? Exatamente, mas... Que as pessoas certas. Exatamente. E aí, você vai ter que entender o seguinte, normalmente para construir esse processo, é preciso que as pessoas que mais entendem possam validar esse discurso, possam entrar na linha de frente para entender qual é a dificuldade que o pessoal está tendo para agendar. Né? Assim, né? E, normalmente, é a ausência de fluxo de cadência, porque o teu cliente tem uma dor. Se você faz algo que as pessoas têm uma dor, se você resolve o problema de alguém, é só você saber fazer com que a pessoa enxergue a necessidade da tua solução. E aí tem N formas de você fazer isso. Mas, por exemplo, não é ligar para o cliente querendo oferecer uma reunião. Ele não está interessado numa reunião. Mas se você aborda o seu cliente, por exemplo, citando um problema que você pode resolver para ele, citando uma dor que ele tenha e como você pode ajudar, agregar valor nesse primeiro contato é fundamental hoje.
Hoje ninguém compra nada assim, né? O cliente tem Claro. uma necessidade, ele precisa resolver uma dor que ele tem, né? Assim, Uhum. então, começar a olhar pela perspectiva da dor que o cliente tem e não da sua necessidade de agendar a reunião. Acho que isso é o que mais responde até a pergunta do J. Dota aí, que falou, ó, como, eu gostaria de saber como agendar essas reuniões com pandemia, né? Assim, cara, tem várias operações agendando um monte de reunião. Por quê? Porque provavelmente você entrega um valor para alguém, né, Silvia? Uhum. Então, precisa fazer essa mensagem chegar desse valor que você entrega. O canal, você vai escolher o canal que mais converte. Você não sabe se vai ser e-mail, se vai ser WhatsApp, se vai ser o telefone. Você vai descobrir isso. Mas a Uhum. forma de abordar precisa ser uma forma que entregue valor de primeira. Né? Uhum. Você não vai abordar o cara querendo o seu cliente, o seu perfil, querendo agendar uma reunião. Você Uhum. vai entregar para ele um valor. Você vai levantar uma dor que ele tenha e como você pode resolver esse problema para ele. Né? Assim, então, eu não sei se é assim que o teu time já tem trabalhado, mas é importante colocar a mão nesse processo, sabe, Silvia? Uhum. As pessoas elas não conseguem, às vezes, que não dominam muito o negócio, criar a base de argumentação, criar a Uhum. musculatura para rebater as objeções sozinhas. E aí a gente, como founder, como CEO, como responsável, precisa ajudar a criar esse mecanismo. Eu não sei se Uhum. você já fez isso aí dentro. Na verdade, a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor isso, eu acho, né? Legal, Sempre tem oportunidade de melhorias, né? legal. Mas, ó, eu acho que, eu não sei, como você falou, você tem pessoas fazendo, né, e tal, mas primeira coisa é pensar nessa estrutura. É Uhum. definir muito claro um objetivo de vendas e fazer essa conta de trás para frente, entendendo quais são as tuas taxas. Eu te trouxe aqui Uhum. taxas como referência, né, e Claro. tal. Você falou que a tua é até um pouco mais baixa. E Uhum. fazer esse negócio tracionar. Empresa que não vende praticamente não existe. Né? A empresa precisa vender. Venda Claro. é. Eu sou suspeito para falar, né, Silvia? Mas venda é o coração pulsante da empresa, né? É o que faz o Sim, negócio acontecer. Então, desejo que você coloque esse negócio para funcionar aí. vamos sim, com certeza. Viu? Bom, a gente assim está caminhando já para esse fim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, trazer uma luz, assim, mais algum ponto? Ou você acha que essa ideia que a gente Não, trocou aqui já vai te ajudar? acho que vai ajudar bastante já. Me fala só o que você tem usado de CRM, que a gente usa o Pipedrive, Você mas já eu usa o queria, Pipedrive? mas Legal. queria entender A o que gente, você. a gente tem inclusive uma parceria hoje com o Pipedrive e que Hum, a gente consegue até, pelo modelo já de parceria que a gente tem, um desconto de 20 a 30% nas mensalidades para os clientes que contratam a seus farm, mas para início de operação, principalmente, cara, o Pipedrive é uma excelente opção. Sabendo uhum, trabalhar com ele, ele pode ser uma ferramenta que te ajuda muito. legal. Inclusive, para essa parte de prospecção, você pode criar os fluxos automatizados lá e aí já pré-determinar, por exemplo, para quem está fazendo esse trabalho que a gente chama de pré-vendas, né, que Hum, ele tem que executar no mínimo oito atividades antes dele abandonar o lead que ele está trabalhando. Né? Então, coisas uhum, como essas são ferramentas que ajudam muito a tua operação. legal, ótimo. Acho que é isso. Então, vamos que vamos. Galera, tiver mais alguma pergunta, não sei se eu devo ter perdido algumas, né? Perguntas aí ao longo, mas até que a galera participou um pouquinho. Silvia, por fim, você queria, cara, deixar algum recado, alguma mensagem sobre o que você faz, fazer um pitch seu ou um agradecimento, enfim. Bom, queria te agradecer super, né? E lembrar que a gente precisa, de fato, trabalhar nossos skills para melhorar, mas também trabalhar a venda para poder sobreviver. Eu acho que é isso que a gente precisa levar disso, né?
Legal, Silvia, legal. Pô, ó, queria te agradecer muito ao teu pessoal que você convidou para a live. Abraço para todo mundo aí. Te desejar Obrigada. muito, muito sucesso. A gente, cara, tá aqui para ajudar vocês. Essas dicas, as coisas que você quiser trocar ideia, a gente está às ordens. Desejo lá que Ótimo. você bote a tua máquina de vendas para rodar. Bota esse negócio para Obrigada, vender Fábio. e vamos que E a gente vamos. conta com vocês também para Com alavancar certeza. também, né? Com Tá bom? certeza, com certeza. Pode contar com a gente. E assim, falando sobre o que você faz, eu acho que é um tema que é muito relevante. Todas as últimas pesquisas e últimos comentários falam sobre a importância das soft skills e não das hard skills. Assim, né? Eu acho que é um tema mega relevante. Eu acho que Uhum. muita empresa ainda não olha para isso, né? Ainda está um pouco na idade da pedra nesse sentido. Uhum. Então eu sei que vocês são um produto mega relevante e assim, se eu tivesse que dar uma última contribuída assim, com todo o carinho, com todo, cara, o coração aberto, é uma coisa tão relevante, precisa ser dita, né, assim, né? Sim. Então, eu vi uma vez um ditado que é um pouquinho, sabe, não é tão bonito de falar, mas eu acho que é legal, assim, que a gente precisa cacarejar também, assim, né? Precisa fazer com que as pessoas ouçam a nossa voz, a mensagem que a gente tem para levar, né? Então, acho que o que você faz é mega relevante, né? Uhum. Fora da Sales Farm. Eu não tinha ouvido falar ainda. Talvez muitas pessoas aqui também não tinham ouvido falar ainda. Então, o que Uhum. eu digo para você é ofereça, fale disso, divulgue, fala muito, porque isso é mega relevante. E quanto mais eu Ótimo. divulgo, mais eu falo, mais eu vendo, né? Ótimo. Também. Vamos lá. Então, cara, a gente está, cara, aqui para te ajudar nisso, mas eu quero ouvir falar muito bem da Aula Plural aí para frente. Muito obrigada, Fábio. Obrigada mesmo. Viu? Grande beijo, obrigado você, galera, obrigado pela participação. Amanhã estamos aí, live de bastidores. Beijão, pessoal. Obrigada. Tchau. Valeu demais. Tchau, tchau. Beijo.